Olá, 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 tudo bem? Hoje eu quero trazer esse caso aqui para você, que é bastante interessante e que eu quero focar com você que, mesmo que você ache que um raio-x parece ser normal naqueles 30 segundos que você olhou, você precisa olhar direito para ver se esse raio-x é realmente normal, especialmente em pacientes que têm fator de risco para doença pulmonar. Então, o caso é essa paciente, uma mulher tabagista de 50 anos, que fuma há 30 anos, e ela veio no pronto-socorro com tosse, uma tosse seca, de vez em quando expectorava uma secreção mucoide, salivar, não tinha expectoração de catarro, não se queixava de falta de ar, não tinha perda ponderal, febre, nada disso. Era tosse mesmo, que já estava uns 3 meses e estava incomodando a vida dela, porque atrapalhava para dormir e para tudo. E aí ela foi no médico, pediu um raio-x. Felizmente, o médico soube olhar a radiografia de forma adequada. Então, veja bem, radiografia de tórax, você precisa olhar tudo, não só o pulmão, certo? Então, se a gente for olhar essa radiografia de tórax, o que a gente precisa fazer é olhar tanto a qualidade técnica quanto a imagem. Então, veja bem, se eu for olhar a primeira qualidade técnica, eu vou ver que esse raio-x está um pouco rodado. Por quê? Porque quando eu comparo a altura dos ombros, o ombro esquerdo está um pouco mais alto que o direito. Mas é um raio-x que está bem penetrado, porque eu consigo ver as vértebras retrocardíacas, está bem inspirado, porque eu consigo ver de 8 a 10 costelas. Os seios costofrênicos estão livres, né? Não tem sinal de preenchimento, nada disso. Meu mediastino está de tamanho normal. As estruturas vasculares, né? Então, o arco aórtico está normal, não tem alteração em topografia de artéria pulmonar. Borda cardíacas estão livres, não tem sinal da silhueta. Tamanho cardíaco parece adequado. Eu consigo ver ali direitinho minha coluna de ar da traqueia, definir minha carina, broncofonte direito, broncofonte esquerdo. Lembrando que o broncofonte direito ele é sempre mais verticalizado e mais para baixo do que o broncofonte esquerdo. Então, o que eu vou olhar agora é questão de simetria. E se você não fizer essa avaliação padronizada em todas as suas avaliações radiológicas, você vai comer bola, vai dar ruim e você pode estar deixando passar um diagnóstico muito grave dos seus pacientes. Então, olha, começando ali pelo ápice pulmonar, o que a gente tem que procurar? Sempre em ápice pulmonar, né? Que é uma área meio duvidosa, porque tem muitas estruturas que ficam sobrepostas. Então, a gente tem clavícula, costela, dependendo do posicionamento, eu posso ter parte da escápula em campo, mas o que você sempre tem que procurar em ápice pulmonar, além da simetria, obviamente, é ver se tem uma linha mais escura, que poderia significar, por exemplo, um pneumotórax. Aí, nesse caso, a gente não vê, a gente vê que tem o parênquima pulmonar chegando ali no bordo costal, tranquilo, então não tem nenhum sinal de pneumotórax. Mas, quando eu comparo a minha área ali de terço médio de clavícula direita com a clavícula esquerda, eu vejo que na minha clavícula direita eu tenho uma alteração, que tem uma área ali que está mais densa, que está mais branca, certo? Do lado direito. Você pode falar, ah, mas é só sobreposição de imagem, a clavícula que está passando em cima da costela. Tá bom, mas a imagem não fica só na área de clavícula em cima de costela, ela acaba pegando um pouquinho da região intercostal. E isso me mostra que eu preciso investigar, especialmente porque é uma paciente que tem fator de risco para doença pulmonar, certo? Então veja, pode ser só uma sobreposição óssea? Até pode, mas você jura que é? Não jura? Então você precisa continuar a investigação disso, tá? Se você for olhar no terço médio e no terço inferior, a simetria dos dois pulmões é a mesma, então a gente vai focar ali na investigação do ápice pulmonar direito. Essa paciente foi submetida a uma tomografia. Na tomografia foi visto um nódulo pulmonar de mais ou menos 2,2 centímetros, não calcificado, com bordas boceladas, que é aquela bordinha tipo de nuvem, tá? Ou seja, tinha características de malignidade. Então, essa paciente, por ter fator de risco para câncer e por ter nódulos com características de malignidade, foi submetida a uma biópsia transtorácica, que é aquela percutânea, né, de fora para dentro, que veio positivo para adenocarcinoma pulmonar, ou seja, câncer de pulmão.
Depois disso, a paciente fez um PET scan para rastrear metástases, né, tanto linfonodais quanto metástases em órgãos à distância. Foi descartado, o PET scan veio negativo para metástase, só houve captação mesmo ali no nódulo pulmonar. Depois disso, a paciente foi submetida a uma ressecção pulmonar, uma lobectomia, com a retirada de toda aquela região que tinha câncer. E aí a paciente agora, né, fez uma cirurgia curativa, então está curada, acompanhando, claro, regularmente com um oncologista e, lógico, tem a orientação de parar de fumar, porque isso piora e predispõe a risco de novos cânceres, obviamente, né? Porque você tem um que você não vai ter outro, né? Então, o que eu quero chamar a atenção nessa imagem é que sim, você precisa avaliar tudo, desde o meio até a periferia, todos os cantinhos, porque senão você vai comer bola, vai deixar passar um diagnóstico super grave numa paciente. Então, veja, mesmo que pareça sobreposição óssea, compara, vê a simetria de um lado com o outro, vê a inclinação das estruturas, vê aonde está o preenchimento daquela estrutura. Você não pode deixar passar esses diagnósticos tão graves, entendeu? Então, preste atenção, compare, veja, esse caso não é uma situação de urgência, de que você suspeita de uma dissecção de aorta, um pneumotórax agudo, um pneumotórax hipertensivo. Então, você tem tempo para avaliar adequadamente esse raio-x e perceber que tem ali um nódulo e que, como a paciente tem fator de risco, precisa ser devidamente investigado, ok? Curtiu esse vídeo? Então deixa aqui seu like, compartilha com os amigos e vem se inscrever aqui no canal. Até semana que vem.